e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Hoje é sexta-feira, 18 de outubro, de volta para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 18 de outubro, dia do pintor. Pois é, dia também do médico. São as datas aí deste 18 de outubro. Um abraço a esses profissionais. Recebo na manhã desta sexta-feira o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, meu nobre e ilustre pastor Firmino, um parceiro aqui de debate todos os dias aqui. Saudade, né? Nunca mais sentei essa mesa na sexta. E eu quero aqui mandar um abraço para as Déboras, porque amanhã vai ter a reimplantação do projeto na Igreja Batista aqui da Getsemane, aqui no centro da cidade, e a minha esposa vai estar lá amanhã trazendo uma palavra. Então vocês, Déboras, vamos participar juntos lá, viu? Homens de Coragem, que me recebeu muito bem no programa E aí, Macho, que a gente fez online essa semana lá na Getsemane. Muito bem. E o pastor Firmino Neto, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Valverde. Que saudade, hein? É mesmo, né? Rapaz, pensei que você tivesse abandonado nós, mas não abandonou, não. Mudou mais horário. Eles mudam horário. Quando as coisas estão muito certinhas aqui, eles mudam horário da gente. Tá bom. Para criar debate. Isso é bom. Que alegria estar contigo aqui novamente, amém. Pastor Gilaelson. Né? A bancada hoje tá desfalcada, mas daqui a pouco eu acho que o Andrezão chega aí, né? Muito bem. Vamos lá, eu quero mandar um beijo, né? Hoje mandar é dia um dele, beijo. Não vem não, hoje é dia dele, é dia do pintor. Hoje é dia do pintor, rapaz, é pintor. Rapaz, eu mando um beijo aí, Mari tá na escuta, né? Terezinha deu uma saída, mas Mari tá na escuta, te amo, viu? Deus abençoe você, minha esposa, Maristela Lobo, que Deus me deu. Pedi ao pastor Firmino que ore e apresente este momento ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós nos apresentamos diante do Senhor em oração, mais uma vez nesse dia, e queremos te pedir, Senhor, a direção para esse debate, para o assunto que vamos tratar, que a iluminação do Teu Espírito Santo possa nos conduzir em toda fala, em todo raciocínio, em todo pensamento. Eu quero, ó Deus, lançar cativa à cruz do Senhor todo sofisma nessa manhã, para que o nosso eu, o nosso humanismo possa se quedar diante da Tua grandeza e diante das verdades indeléveis do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe aqui, pastor Valverde, pastor Gilaelson. Toma em Tuas mãos, e todos os ouvintes que estão na escuta do debate Melodia nessa manhã, que Tu os abençoe. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pesquisa do dia. Na pesquisa do dia hoje estamos perguntando assim: a raiva é pecado? Sim ou não, pastor Valverde? Bom, a ira não é pecado. A raiva, se for a mesma coisa, será. Eu não sei se tem diferença da ira para raiva. A fúria, né? Fúria. Entendeu? Eu tô na dúvida, querido. Eu tô na dúvida. Tem direito. Como é que é? Não... Porque a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis, né? Muito bem. E ainda tem tempo determinado para a ira prevalecer. Exatamente. Na mente do cidadão, né? É verdade. Então, se for como ira, aquela raiva, né, que vem, né, a ira, a tradução, eu já falando, né, é só para responder, depois a gente fala, então. É só enquete. Não, se for a ira não é pecado, não. A ira não, tá? Okay. Tem a diferença de ira para raiva? É só uma pergunta. Vamos conversar sobre isso, então. Eu não sei nada, não.
tem também a parte que Jesus se irou. Pois é. Vamos ver. Vamos ver. Você acessando melodiaconquista.com.br pode também votar aí. Essa mesma pergunta vai estar lá para você votar, tá bom? Debate Melodia. Provérbios 13:12 diz que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Estou mais que entristecida, estou frustrada. Situação da ouvinte comum aqui, fechando aspas aí. Mas e aí? Como controlar a raiva diante de situação que não mudam nunca? Situações que não mudam nunca, né? E aí? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem. Ela aborda aqui, pastor Valdir, situações que não mudam nunca e você vai trazendo ira, vai trazendo frustração, e ela pergunta como controlar a raiva diante de situações que não mudam nunca. Status quo, né? Uma situação que não muda nunca. Está parada ali, estagnada. E aí a pessoa se indigna. Olha, na verdade, assim, não é pecado você ficar indignado, irado, porque você está vendo. Não é pecado você se indignar e você ficar aborrecido e irado com isso, não. O pecado da raiva que você não deve ter é deixar isso entrar no teu coração, né? E fazer você mudar as suas atitudes diante de Deus, porque uma coisa é uma situação existencial, uma situação externa, agora entrou no teu interior e agora está mexendo com seus sentimentos, sua alma, suas emoções, então está tomando conta do seu raciocínio lógico, da sua fé, porque, não, eu não acredito mais. Aí você começa a pecar porque você deixou isso interiorizar no seu coração e dentro de você. Isso é um perigo, né? Agora, enquanto isso estiver só na parte externa e no relacionamento, olha, eu estou indignado contigo, não quero, você não é possível que você não muda. Isso não é pecado, não, muito pelo contrário. Isso é um alerta para a pessoa tentar de alguma forma mudar. E se bem que aí fala que essa situação não muda, né? E aí vem uma outra questão. Coisas que não mudam em nossa vida, se Jesus é perfeita mudança, ele fala que nele tudo se renova, então essas coisas não podem também te alterar o teu comportamento. Você tem que criar uma situação, um escudo invisível. Eu estou falando aqui, não estou falando de separação. Eu estou falando de você criar uma situação, um escudo invisível, de que você passa a ter prazer. Quando aquela pessoa estiver falando aquela besteira, que você soa como fosse música, né? Você, eu já ouvi isso antes, não sei o que, sabe? Não deixa isso penetrar na sua mente, sabe? Usa só o teu raciocínio lógico para se defender e se blindar dessas coisas horríveis. Quando você olha uma direção que você passa porque o caminho não tem fim, o que você tem que fazer é esperançar no teu coração que depois o que parece não ter fim está chegando logo, né? Isso aí vai te dar uma certa esperança, uma fé. Não, essa criatura já está aí comigo há tanto tempo, uma hora Deus vai dar uma providência, ou ela vai mudar ou ela vai morrer, mas essa situação não vai deixar, porque Deus me ama. Coloca uma coisa no teu coração, querida, Deus te ama. E o mal não vai viver a vida toda com você. Haverá um dia que isso vai acabar e tudo isso vai servir de lição. Muito bem, deixa eu ouvir a opinião do pastor Firmino, porque ela tá dando aqui, pastor Firmino, uma mistura de frustração com raiva. Parece que é uma pessoa que não está conseguindo se realizar na vida, ou enfim. E aí ela está dizendo que sente muita raiva por causa disso, que as coisas não mudam. E aí, pastor? Eu queria entender se é dentro de um relacionamento ou são questões existenciais, né? Se são sentimentos existenciais, porque se forem sentimentos existenciais, é de dentro para fora. Não é? De dentro para fora. Aí tem que mudar a pessoa, né? Não a circunstância. Porque é interessante que a gente se aperceba do processo de mudança, né? Porque, às vezes, quem tem que mudar sou eu. Basta uma pequena mudança na minha atitude, na minha maneira de pensar, na minha maneira de reagir,
que gera mudança e vai gerando mudança. Mudança gera mudança, Isso. né? Estagnação gera estagnação. Agora, ela se apresenta como uma frustrada, né? A frustração é o excesso de expectativa, é a expectativa exacerbada, né? Então, quanto mais expectativa, maior é a possibilidade, né, de ter grandes frustrações. Mas é preciso entender porque, assim, dentro de um relacionamento, ele não é de um relacionamento, ele não se faz de mão única, é mão dupla, né? É mão dupla. E às vezes é preciso analisar os dois lados, ver os dois lados, porque dentro de um relacionamento, no geral, o errado é o outro, né? O errado é o outro. Ninguém diz que está errado, né? Se admite, né, que está errado. É interessante, pastor Valverde e amigos ouvintes, que eu tenho tentado, assim, compreender às vezes nossas atitudes dentro dos nossos relacionamentos, principalmente relacionamento familiar, né? Que a Bíblia diz que Deus, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, né? A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Mas dentro de um relacionamento, a gente quer que a pessoa seja a nossa imagem e semelhança, né? A gente quer que a pessoa tenha aquele comportamento que eu penso, que eu acho que é certo, né? Que a pessoa viva pela minha cartilha. Então, não é a imagem e semelhança de Deus, é a imagem e semelhança de Firmino, tá certo? Isso. Aonde é que está o erro? Aí vai gerar frustração, vai gerar ódio, vai gerar ira, vai gerar raiva. Por quê? Porque eu quero que a pessoa seja a minha imagem e semelhança. E nós, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a orar diferente, aprender a almejar diferente. Por quê? Porque é a vontade de Deus, né? Quando Jesus ora a oração do Pai Nosso, ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós, dentro dos nossos relacionamentos, nós queremos que a pessoa faça a nossa vontade. Se não for a nossa vontade, eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou decepcionado. Então é preciso entender um pouco acerca dessa frustração e dessa ira, porque muitas das vezes quem precisa mudar sou eu. Deixa eu contar aqui uma historiazinha que eu acho que vocês conhecem muito bem, né? Que uma jovem se casou e aí ela se dizia frustrada com o marido, né? Se dizia frustrada, aborrecida, irada com o marido, chateada com o marido, enraivecida com o marido. Ela foi pro pai e disse: meu pai, eu quero matar meu marido. Aí o pai olhou para ela e disse: você quer matar seu marido? Quero, pai. É muito ruim ele. Eu quero matar. Aí o pai pegou e foi lá no quarto, trouxe uma garrafa assim de um líquido e disse assim para ela: olha, você quer matar o seu marido, né? Quero, pai, quero. Eu quero me livrar dele. Então dê isso aqui para ele. Agora dê em porção pequena, porque ele vai morrer aos poucos, né? Você vai matar ele aos poucos. Mas vou te dizer uma coisa: nesse período em que você estiver dando esse líquido para ele, trate ele bem, para que ele não desconfie que você está envenenando ele. Trate ele da melhor forma possível, né? Trate ele como uma pessoa, como se você fosse uma pessoa boa, uma pessoa cortês. Trate ele como se você fosse uma pessoa que se preocupasse com ele. Tá bom, pai, mas olha, agora dê em porção pequena. Ela saiu com aquela garrafa na mão e um mês depois ela voltou. Pai, mas meu marido mudou tanto, não quero mais que ele morra não, o que é que eu faço? O pior é que ele já tomou esse remédio aí, e eu acredito que ele já esteja morrendo. O que é que eu faço? Aí o pai perguntou assim: aí como é que foi? Não, pai, eu comecei a tratar ele bem, como o senhor falou, eu comecei a cuidar dele melhor, como o senhor falou, para que ele não desconfiasse. E não é que ele mudou? E eu não quero que ele morra mais não, pai. Eu descobri que é o grande amor da minha vida, meu marido. O que é que eu faço? Me dê um antídoto aí para poder eu desfazer esse veneno que eu dei para ele. E aí o pai disse para ele: olha, não se preocupe não que ele não vai morrer, eu te dei água. Sabe o que foi que melhorou o relacionamento com ele? Foi tu tratar ele bem.
O veneno estava em você, não estava no remédio. O veneno estava nela. Entende? Então não se preocupe não, porque ele não vai morrer não. O que tu deu para ele foi água. Agora, o antídoto foi tu tratar ele bem, foi tu mudar. Você mudou, o seu marido mudou. Então, ela passou a tratar bem, ele mudou e já não queria mais a morte dele. Descobriu que era o grande amor da vida dele. Se ele morresse, ela morreria também, né? Então, assim, a gente precisa compreender essas frustrações, porque eu vou repetir, pastor Valverde, a gente quer que as pessoas sejam a nossa imagem e semelhança, e como crentes nós precisamos aprender que fomos criados todos à imagem e semelhança de Deus. Se queremos que alguém mude, nós temos que pedir a Deus que faça o papel dele, que trabalhe para gerar o caráter de Deus e não o meu caráter no meu cônjuge, no meu relacionamento, na vida do meu filho, porque o caráter de Deus gerado em qualquer ser humano é o melhor caráter que possa existir. Então, se ela está sendo... É preciso questionar, né? De repente, ela precisa tratar melhor, como aquele pai orientou para aquela filha, tratar esse alguém que está frustrando ela e que não muda, tratar bem, tratar melhor, não é? Essa história, acho que o senhor conhece. O marido não tinha um quarto lá para pintar e a mulher ficava o tempo todo no ouvido do marido e ele não queria conta com pintar aquele quarto e só cuidava do carro, e ela chegava e sentava o sarrafo nele em palavras que ele não atendia ela, que é só aquela porcaria daquele carro que ele cuidava, o tempo dele era só para aquele carro e assim por diante. Mas teve um dia que ela acordou e ele estava lá lavando o carro, e ao invés dela falar do quarto, ela elogiou o carro. Mas teu carro tá lindo, tá limpo, tá bonito. No outro dia o pintor estava no quarto pintando o quarto. Verdade. Muito bem. 11h26. Agora, interessante, né? Porque, assim, a Bíblia fala do homem iracundo, né? E pastor Val, a gente percebe que a gente tem essas pessoas, esses comportamentos distintos com os quais a gente tem que conviver muitas vezes. E às vezes você tem uma pessoa ali que é a paciência em pessoa, a calma em pessoa. Há pessoas assim, elas são bastante pacientes. Tem alguns que até dizem, fulano está tão calmo que irrita, né? E ao passo que você tem pessoas que parece que elas já andam com raiva de si mesmas, né? Elas andam, sabe, qualquer coisa elas explodem, né? Até um olhar, se você olhar para ela de uma forma diferente, ela já estoura. O que é isso, pastor Val? Isso é a falta de domínio próprio, né? Tem outras pessoas, elas não são calmas, não é porque dizer que elas não estão sentindo, porque vem muito do temperamento, né? O sanguíneo é diferente do fleumático, que é diferente do melancólico, que é diferente do colérico. Então, de acordo com o temperamento, né? Dominante, porque todos nós temos todos os temperamentos. Agora, tem um que domina, né? O sanguíneo, ele é explosivo, né? Eu sou sanguíneo e sou explosivo demais. Mas é assim, da mesma forma que ele explode, na mesma hora ele reconhece que errou, ou se ele quer, na hora que quer brigar, depois ele quer abraçar no mesmo momento, né? Então, o sanguíneo é maravilhoso, porque e esse temperamento, né? Eu gosto de falar do sanguíneo, porque eu e a Mari, nós somos sanguíneos, né? E a gente percebe Pedro, né? Aquele comportamento assim, né? Aquela dualidade, uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá cheio de Deus, a outra hora afasta-se de mim, Satanás, que eu não vos conheço. Então a gente tem muito isso. Agora, tem pessoas que tá demonstrando calma, mas a raiva por dentro dele, a ira por dentro dele, tá consumindo os ossos dele todinho, como foi lido o texto aí, claro, e ele não coloca isso para fora. O sanguíneo não tem esse problema. O sanguíneo, se você, ó, tu tá feio, e vai falar na mesma hora e resolve o problema, mano, mas depois você vai ficar bonito, não sei o que, entendeu? Então tem isso. O que acontece é que a gente tem que aprender a ver uma coisa. Não são as circunstâncias externas que podem mudar o que Cristo tem em nossa vida, nem nos afastar do amor de Cristo. Não pode. E com relação a esse relacionamento que ele falou, né, eu entendi, depois de muitos anos de convivências relacionais, principalmente com minha esposa, que é o seguinte: se você quer não se aborrecer nunca em casa, você tem que entender uma coisa: casamento é uma união de duas pessoas.
em que uma está sempre certa, a mulher está sempre certa, e a outra é o marido. Então a gente está sempre errado. Então quando você está errado, sim, é claro, com certeza. Não, porque na verdade eu estou errado. E aí você resolve o problema sem você precisar brigar. Você tem que se colocar na situação de que você está sempre errado, né? E aí você não vai evitar uma briga, né, pastor Firmino? Então a gente tem que viver dessa forma, porque senão você não vai conseguir viver. Conviver com... olha, é incrível, porque Deus fala assim, não é bom que o homem viva só. Então o homem é um ser que se relaciona. Agora, vai descobrir a quantidade de pessoas que te deixa chateada. É o porteiro de um prédio que você dá uma ré e a placa já estava caindo, e aí o cara quer te levar preso praticamente, te faz uma injustiça, e você fica olhando, ele te filma, e é cheio de razão. Esse negócio estava solto aí, rapaz, entendeu? É um trânsito que o cara te dá uma fechada, entendeu? Então, tudo isso são coisas que te levam à sequência. Mas lembre de uma coisa, viver essas dificuldades é maravilhoso. Porque tu já pensou, minha amiga, se todos fossem perfeitos e nenhuma pessoa te desse problema, como seria a tua vida chata? Como seria desagradável, sem sentido viver, sem ter problema nenhum, né, pastor Firmino? Muito bem, são 11h30, nós vamos ao intervalo, já a gente retorna com a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje, que discute sobre ira. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Cedo cresce, a gente corta, bexiga enche até estourar. Brinquedo quebra, mas ainda dá pra aproveitar. Mas o dente a gente tem que conservar. Salgado é muito bom, doce é bem melhor. Mas nunca esqueça dos dentinhos escovar. Se não fica feio, dói, não dá pra mastigar. Dente tem que cuidar sempre. Dente tem que escovar sempre. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Arroz parboilizado urbano tipo 1 kg 5,89. Macarrão espaguete comum Fortaleza Imperador 400 gramas 2,69. Leite condensado Betânia 395 gramas 4,29. Ofertas válidas até 20 de outubro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Desperta, Débora, levante-se pra lutar. Reunião do Projeto Desperta Débora, no dia 19 de outubro, às 15 horas, na Igreja Batista Getsemane, Rua Jorge Stolz 3, Centro. Preletora Marilândia Costa. Projeto Desperta Débora, Mães de Joelho, Filhos em Pé. Apoio Melodia, melodia. Aniversário Economarte, o grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Carne moída CMP congelada 500 gramas 3,99.
2,99. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, 2,99. Flocão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis 150 ml, 21,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado, 2.295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 22 de outubro. Economarte. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Estamos de volta, 11 horas e 35 minutos. Estamos aqui diante de um caso de uma pessoa que diz que pergunta, né, o que fazer quando a raiva de fato toma conta, né? E agora, pastor Firmino, essas pessoas argumentam de que o tempo está passando, a vida está passando, elas estão envelhecendo e os sonhos não se realizam e elas vão se tornando pessoas amargas, azedas, porque vê as coisas acontecerem na vida de outras pessoas e na vida delas não acontece. E aí, pastor, o que dizer nesses casos? Eu me lembrei da história do aconselhou o outro sobre o sonho, né? Ele ia sempre correndo atrás do sonho. Disse, olha, se acabou o sonho lá, mude de padaria. Procura outra padaria para poder ver se há sonho. Mas assim, geralmente a pessoa ela se frustra porque diante das realizações. Às vezes porque ela está focada em algo que não diz respeito a ela está correndo atrás de algo errado, né? E Deus como conhece lá na frente, a gente não vê lá na frente, mas Deus vê, né? Isso. E por misericórdia ele muda algumas coisas aqui agora para a gente não precisar passar por aquela experiência lá naquela curva, sabe? Ele está vendo a curva e ele está vendo a velocidade que a gente está indo daqui para lá vai topar nessa curva, então ele começa a tentar mudar algumas situações antes de chegar na curva, entende? E outra coisa é que as pessoas, tem muita gente que é muito obcecado, sabe? E aí não consegue ver outra alternativa, não consegue ver outras possibilidades, né? E aquilo que a pessoa quer não é o ideal para ela, né? Não é o que realmente Deus tem para ela e acaba não acontecendo, não realizando e gera frustração. E é interessante que assim, quanto mais frustração gera cegueira espiritual, cegueira física, né? Nós conhecemos muito bem, falando sobre frustração e ira, quando Agar foi encontrada pelo anjo, né? Encontrada pelo anjo ali, que ela fugia lá da casa de Abraão, foi colocada para fora por Sara, ela estava irada, ela estava bufando de raiva de Sara, né? Ela sentou ali e ficou, né, achando que já a morte estava chegando porque faltou água. E o anjo chegou e aproximou dela e tal, e disse, não tem água, e eu tô aqui só com um golinho e tal, e é beber, dá pro filho, e não tinha mais água. Segundo o que ela estava vivenciando. E o anjo conversou com ela, e daqui a pouco o anjo mostrou para ela uma fonte de água que estava assim do lado dela, ela não conseguia enxergar por causa da raiva, por causa da ira. Está lá no texto. Ela não conseguia enxergar a água, estava sentada na beira da água e imaginando que a água estava acabando e que ela ia morrer juntamente com Ismael, mas ela não conseguia enxergar porque ela estava com muita raiva, com muita ira, né? E isso gera cegueira, não nos faz enxergar as circunstâncias, as portas, ou as alternativas que Deus coloca diante de nós, as portas que Deus abre diante de nós. Entendeu? Por quê? Porque estamos cegos de raiva, de ira. E, quando isso acontece, aí nós estamos vivendo o prejuízo. Talvez não o pecado, mas estamos vivendo o embaraço. Porque há muita gente que não peca, mas se embaraça, né? E lá o texto diz... Deixai o pecado que tão de perto nos rodeia e os embaraços. E corramos, né, para
o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, assim, a ira, ela pode não ser um pecado, mas a ira, a raiva, pode ser um embaraço, né? A ira, ela pode não ser um problema necessariamente espiritual, mas se torna um problema físico, né? A raiva, pessoas que guardam raiva no coração, né? E essa raiva vai produzindo doenças psicossomáticas, né? Que começam na mente, enquanto é psicossomática, depois se torna patológica, né? E quantas pessoas têm morrido por doenças ocasionadas por esses sentimentos de frustração guardados, né? Quando deveria mudar a chave. Mudar a chave. Aquilo que Jesus falou para os discípulos lá em João capítulo 21, quando Jesus chega ali para conversar com Pedro, Jesus pergunta a mesma experiência da primeira vocação de Pedro, né? Da vocação de Pedro. Pegaste alguma coisa? Não. Joga a rede do outro lado, né? Muda o lado da rede, muda o lado do barco, muda o lado. Eles jogaram do outro lado e pegaram uma quantidade grande de peixe. O que acontece? É a chave, às vezes. As pessoas estão obcecadas, né? Patologicamente obcecadas. Tem muita gente patológico, né? Vivendo situações patológicas, que já como é que diz? Que já saiu da questão emocional, da questão mental e já entrou na parte física, né? Pessoas com problemas cardíacos, com problemas de pressão alta, com problemas renais, né? Problemas de fígado, tão somente por questões, por esses sentimentos. Então, assim, pastor, eu acho que não é para se frustrar, é para tentar novas possibilidades, novas alternativas, lançar a rede para o outro lado, né? Deixar baixar um pouco como H aquela tensão para enxergar a água que está do lado, né? A fonte de água que estava do lado dela, ela não conseguia enxergar, tá certo? Então precisa, mas assim, a Bíblia diz que aí vem o porquê, a razão, uma das razões para não estarmos irados, nem tampouco enraivecidos pela circunstância, é aprendermos a ser gratos. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando a gente aprende a ser grato, a gente sublima os sentimentos que afloram por causa das frustrações, quando a gente aprende a ser grato, tá? Quando a gente aprende a se contentar, e aí Paulo lá em Filipenses, é interessante, estar contente é um aprendizado. Se aprende, eu aprendi a estar contente, aprendi a viver na fartura, aprendi a viver na necessidade. Aí ele diz aquela frase maravilhosa, aquele versículo 13 lá, maravilhoso, do capítulo 4, não me falha a memória: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Paulo estava dizendo que podia todas as coisas, mas é assim, ele podia todas as coisas na fartura, podia todas as coisas na necessidade. Por quê? Porque ele tinha aprendido a se contentar, né? E o processo do contentamento, do estar contente, do se contentar-se, vem aí acompanhado da gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus pelo que conquistou, pelo que não conquistou. E lembrando que a gratidão, ela abre portas, ela aumenta a afeição, enquanto que a gratidão, ela tira a afeição, né? Muito bem, 11h43, eu preciso ler um texto aqui, pastor Val. Provérbios 22, verso 24. Diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não parece ser uma coisa boa andar com quem se ira facilmente, pastor Val. E aí? Pois é, essa associação com quem anda de mau humor, tem uma coisa interessante sobre esse Provérbios, porque lá no capítulo 22, mas você leu, no versículo 6 fala da instrução: instrua o teu filho no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desviará dele.
E aí você vê que tudo é uma questão de orientação, de instrução, de discipulado e de disciplina, né? E aí você percebe que quando chega a esse ponto, nessa instrução, já chega a essas questões relacionais. O homem maduro agora não se associa com, né? E etc. O que chama a atenção disso é que você não, quando ele fala dessa não associação, é porque quando a gente percebe que em Cristo Jesus as pessoas que estão verdadeiramente na luz, elas têm um pensamento diferente. Elas não se iracundam. Se realmente Jesus está nela, não estou dizendo que todos os crentes são assim, muito pelo contrário, né? Uma parte dos crentes não são assim. Mas, então, agora você se associa com um grupo de pessoas que pensam igual a você, que agem igual a você, que tem o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E isso facilita a tua vida, a tua caminhada, porque é muito mais fácil você caminhar ao lado de alguém que tem o mesmo pensamento que você, que está indo na mesma direção, do que você caminhar com pessoas que estão querendo outros trajetos, ou te levar para a furada. Vamos pelo caminho das pedras, vamos pelos espinhos. Não, eu não quero. Vamos pelo caminho do... Não, eu não quero ir. E aí fica aquela discussão, né? Então, quando fala dessa associação, é isso. A associação, o que é associação? É você ter uma sociedade com alguém, você está compartilhando as mesmas coisas. Então, essas pessoas não podem compartilhar de você. Uma coisa interessantíssima que o mundo e a filosofia nos ensina é que uma pessoa feliz, ela é inteligente. Ela tem discernimento inteligente. Você não vê pessoas infelizes sendo grandes, pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas iracundas, sendo grandes mestres em alguma coisa, né? A gente pega Albert Einstein, quando as crianças olham para ele e mostram a língua, entendeu? Então, essas questões, a compreensão da inteligência e do discernimento é saber lidar exatamente com as dificuldades dos outros, né? O humor é uma coisa dificílima de executar, não é para qualquer um. A pessoa, para fazer humor, ela tem que ser muito mega inteligente, ela tem que ser muito boa naquilo que ela faz e ter uma compreensão da vida diferente de que uma pessoa comum tem, um iracundo, um assassino, um serial killer tem, um pecador tem, entendeu? Então é assim, a gente tem que entender que essa associação, ela faz mal por causa disso, porque você acaba acostumando. Infelizmente, em algumas situações, e principalmente quando não há conversão, ainda o homem é um produto do meio, porque eu só falo português porque eu vivo no Brasil. Cachorro que mora no Brasil vai chegar no Japão e vai latir, o outro cachorro de lá vai entender, no japonês, né? Porque o latido é universal, o miado é universal, o rosnado é universal, mas a linguagem humana, ela tem toda a questão cultural, antropológica, e que está ligado exatamente a isso, ao homem ser produto do meio. Então, se você vive no meio que pessoas são ruins, maus e tal, isso vai te fazer mal mesmo. Eu queria voltar aqui com a questão de H, e eu fiquei perguntando por que ela estava tão chateada com Abraão, né? Olha só, gente, no texto aqui, diz assim, no capítulo 21, né? Então se levantou Abraão, capítulo 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre, e lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veria o menino morrer, né? Mas antes disso, Abraão tira simplesmente o menino da casa dele com uma jarra de água, vai para o deserto de Berseba. Meu irmão, como é que você pega um teu filho, né, e uma mulher que foi dada pela tua esposa, e manda, ela tinha motivo para estar com raiva, não tinha não? Eu acho que tinha. E manda para o meio do deserto com um cantil de água. Um cantil de água para atravessar um deserto e ainda ficar perambulando pelo um deserto. Só para vocês terem uma ideia, deserto, aquele deserto de Berseba, aquele deserto do Saara, aquela região ali, a temperatura ali em média, durante o dia é em torno de 55 a 60 graus, não é isso? E de madrugada é frio, abaixo de zero. Um cantil de água para duas pessoas atravessar o deserto, então é que se assim, vocês vão morrer no deserto mesmo. Essa foi a atitude de Abraão, né? E aí a pessoa tinha que estar com raiva dele. E quando aparece o anjo do Senhor, e aí vem a transformação, e esse anjo do Senhor, teofonicamente falando, era Jesus Cristo ali no Velho Testamento, que ele é a fonte de água viva, ele falou isso para a mulher samaritana. Então quando aparece Jesus, quando aparece o anjo do Senhor ali, e manda ela beber e mostra a fonte de água, o que acontece? Há nela, no coração dela, uma transformação. Aquela raiva e aquele ódio
né? Ela já deixa de sentir porque sabia que há um projeto de Deus. Então, muitas vezes a gente está com raiva e com ira e deixa ser dominado pelo pecado porque não entende que aquela situação que uma pessoa está te fazendo constantemente ficar com raiva, aquilo é um projeto de Deus para te aperfeiçoar e te trazer para perto do verdadeiro propósito que é a salvação. E a gente não percebe. E muitas vezes você peca por não entender. A pessoa que está sendo usada ali para me oprimir, para me criticar, para me deixar chateado o tempo todo e parece que nunca vai acabar, é um projeto de Deus, porque dessa forma ele está trabalhando no teu caráter e no atributo divino para que você seja salvo. E a gente não entende. Por quê? Porque a gente está cego também, como ela estava cega e não viu o cantil de água que estava do lado dela. A hermenêutica dentro desse assunto é essa. Muito bem. Ô, pastor Firmino, só lembrando que a gente está discutindo aqui a pessoa que vive em fúria constantemente. Não é uma pessoa que teve um momento de uma explosão, de uma ira, né? E acho que isso tem que ser levado em conta. Nós estamos falando, e aí eu citei o texto de Provérbios, né? o Provérbios aqui mandando ter cuidado para não se associar a pessoas que briguentas, a pessoas que vivem constantemente, né, se irando, né, porque senão você vai aprender, e aí mostra que o comportamento da ira pode ser aprendido, né? Você aprende, né? Não é que você já nasci assim. Às vezes você aprendeu um comportamento devendo o meio que você vive, como o pastor Val falou, né? Porque você vai ter também Jesus se irando, né? E aí acho que a gente também tem que ver o motivo da ira, né? Por que você se ira? Acho que isso é importante também. No caso de Jesus, a razão da ira foi zelo, né? E essa recomendação é bíblica, né? É bíblica. Não há justiça se o erro não desperta o seu zelo, né, contra aquele ato errado. Entende? Você vê uma injustiça e você não se comover, não se irar, alguma coisa errada existe dentro de você, né? Então, assim, essa ira, ela é uma ira que vai produzir justiça. Porém, a Bíblia não manda que a gente exerça a vingança por causa da ira, que a gente haja por causa da ira. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Aí Paulo nos chama a atenção dizendo: olha, o tempo da ira no coração do crente é até o pôr do sol, é até 6 da tarde. É interessante, dormir irado é pecado. Eu perguntei na escola dominical de quarta-feira: desobedecer a palavra de Deus é pecado? Né? Desobedecer é pecado? Para mim é pecado. Né? E tal qual lá na discussão da escola bíblica, tal qual lá é aqui. Então, dormir irado é pecado. Se morrer, vai para o inferno, porque morreu em pecado, né? No meu conceito, né? Aqui eu digo, segundo 1 Firmino, capítulo 2, versículo 10. Então não é conceito, aí já... Né? Segundo o meu pensamento, a minha prática, a minha conduta, alguém me perguntar, é pecado desobedecer a Bíblia? É pecado, né? A Bíblia diz: se acrescentar ou se diminuir um tio, é réu do fogo eterno. Então, assim, mas eu falo isso porque eu estou aqui respeitando o contraditório, né? Se alguém disser que não é, eu vou respeitar, né? Porém, assim, tem um tempo estabelecido para a ira estar na mente e no coração do ser humano, tá? Jesus, ele se irou pelo menos por 3 vezes. 2 eu me lembro, estou tentando aqui lembrar a terceira, né? Ele se irou lá no templo. Ele se irou quando os discípulos tentaram impedir que as crianças chegassem até ele ficou irado, né? E ele manifestou essa indignação com os fariseus. Com os fariseus, aí, tá vendo? Com os fariseus. Eu tava imaginando isso, não tava certo, tava em dúvida. Quando ele chamou de sepulcros caiados. Isso, é isso mesmo. Então, a ira, na verdade, pastor Gilaelcio e pastor Valverde, do grego, é aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Isso é ira.
E essa vontade, todo ser humano tem. Pô, você vê um cabra estuprar uma criança, não dá vontade de se arrancar o pescoço dele, não? Não dá, não? Você vê uma pessoa, uma ação, né, de um bandido que entra na casa de alguém, além de roubar, né, um latrocínio, rouba e mata, além disso, às vezes estupra. Não dá vontade, não vem aquela vontade de você esbagaçar ele, não? Dá vontade de esbagaçar. Porém, a minha ira não produz a justiça de Deus. Isso é o que a Bíblia nos chama a atenção. Então eu preciso controlar a minha ira, eu preciso aprender a sublimar a minha ira, mas essa indignação, essa insatisfação que é produzida pelo zelo que nos consome, isso é natural do ser humano. A Bíblia diz em várias passagens que desobediência é pecado e pecado de morte. E um dos exemplos claros é o pecado de Acã. Sim. Entendeu? Sim. Aí vem Acã, vem Sansão, vem Coré, Sansão, né? E por aí vai. Tá, entendeu? Vem o Saul, né? O próprio Davi, quando está conduzindo a arca ali de maneira imperita, né? Ele achou que era daquele jeito, né? Em cima de carro de boi. Na verdade, sabe qual foi o grande problema de Davi, que é um grande defeito nosso? É aquele ditado, de boa intenção o inferno tá cheio, né? Querer agradar a Deus e fazer as coisas do jeito da gente. Que ele achou que fosse, né? Ele pediu conselho aos homens para carregar a arca, e achou por bem fazer um carro de boi para trazer a arca. Muito embora o carro fosse 0 quilômetro, né? De primeira linha. O Papa Móvel. Né? Deus não tá nem aí para esse negócio. Deus não pensa como nós pensamos, Deus não vê como nós vemos. Então, assim, Deus não aceita muita coisa que nós aceitamos dentro da igreja também, não. Muita coisa que tem acontecido, Deus também não aceita. Não é o tema, mas, enfim, assim, se tratando da justiça, aquele sentimento de fazer justiça com as próprias mãos faz parte de todo ser humano, né? Que tem senso de justiça dentro de si. Mas onde é que se torna pecado? Quando eu executo isso aí. A questão maior é que a gente deve entender que a justiça é divina. A insatisfação, a indignação é humana. A justiça é de Deus. E a atitude que a gente tem que tomar é confiar e ter fé, mesmo assim, que Deus vai resolver o problema. Deus resolve. Muito bem. É isso aí. Então, assim, aprender a sublimar. Eu vou voltar à tecla da gratidão, né? Da gratidão. E assim, submeter, entregar, né, todos os projetos. Tem um provérbio que diz assim: coloque Deus no início, né, e ele vai estabelecer até o final, né, e o final vai ser beleza, tá certo? E repensar, só para concluir, e repensar nos nossos projetos, porque o ditado diz que o que começa errado termina errado. Não tem como dar certo o que começou errado e continua errado, sem conserto. Muito bem, gente, 11h57, quero agradecer aqui os nossos debatedores, pastor Firmino Neto, também pastor Valverde, que gentilmente nos atendeu hoje. Obrigado você do outro lado pelo carinho da audiência. Melodia, vem aí, Rádio Fé, nosso amigo Léo Pereira chegando com o programa do Sindicato dos Rodoviários, e o debate Melodia fica assim: segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. A higiene bucal é parte